Olá, seja bem-vindo ao programa Em Pauta. Eu sou a Fernanda Garcia e a cada edição você é convidado a participar de um bate-papo aqui com a gente, sempre com um assunto relevante e com um especialista na área. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tem sido muito comentada ultimamente, que é a questão do home office. Para isso, a gente vai conversar com a consultora de negócios, Caroline Marchetti. Tudo bem, Caroline? Olá, tudo bem? Bom, eu começo te agradecendo por ter aceito o nosso convite, por estar participando aqui do programa com a gente hoje. Eu aqui agradeço, é um prazer poder estar com vocês. Bom, eu acho que nunca foi tão falado, nunca foi tão ouvido o termo home office, né? Nesse período de pandemia, onde tudo está diferente para todo mundo, a gente tem cada vez mais ouvido falar sobre essa expressão. Então, eu vou começar o nosso programa pedindo para você explicar, para quem ainda possa ter alguma dúvida, o que é o home office. Então, o home office ele ficou muito mais falado agora, né, com a pandemia, que seria o trabalho em casa, né? Que seria trazer o serviço que a gente faz no escritório, normalmente, mas para fazer dentro de casa. Caroline, numa situação normal, vamos imaginar aí que a gente está fora dessa pandemia e desse coronavírus. Numa situação normal, o home office ele pode ser aplicado em quais situações? Eu acredito que ele já acontece em empresas de tecnologia, o home office, devido à flexibilidade, né, das pessoas poderem trabalhar. Tem empresas que aceitam e já trabalham com esse modo de trabalho. A CLT, ela agloba o teletrabalho, né, como é na lei. Então, eu acredito sim que de acordo com tanto com o empregador quanto o colaborador, se eles estão de acordo, pode sim ter uma dinâmica de, vou trabalhar 3 dias na semana no escritório, ou só vou para o escritório nas reuniões e o restante do trabalho eu vou fazer em casa, ou meio período em casa, meio período no escritório. Eu acho que isso já acontece e eu acho que é uma relação mais ligada ao empregador com o colaborador e um acordo entre eles. Então, o home office ele já é previsto em lei. Ele já é previsto em lei. É. Bom, um outro ponto que eu queria abordar é que durante a pandemia a prática do home office ela ficou mais conhecida, mas você acabou de comentar aqui com a gente que ela já existia. Então eu queria te perguntar se você tem conhecimento se essa prática aumentou muito com a questão da pandemia. Olha, eu sei que aumentou bastante. Empresas que têm condições de enviar seus funcionários para casa, né? Que eu sei que a CLT ainda pede que garantam, então, as condições de trabalho, né? Para todo mundo. Mas ainda saiu uma medida provisória, que foi a número 927, né? Que foi feita agora junto com um monte de medidas provisórias a respeito da pandemia, que permite sim que empresas que a gente normalmente trabalharia no escritório da empresa pudesse começar a trabalhar em casa. Então, essa lei permite que o empregador, antes que provia um escritório físico, que possa estar mandando seus colaboradores para casa. Então, eu acredito que foi uma medida adotada por muitas empresas que teriam essa condição, que não é produção, né? Que é serviço mesmo de Sim. escritório. Eu acho essa informação bastante interessante, porque isso mostra que existe sim uma legislação atual, através de medida provisória, que tem proporcionado para que esse teletrabalho funcione até de uma maneira muito maior do que ele funcionava antigamente, né? Eu vou te pedir licença agora, a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo. Na volta, no próximo bloco, a gente vai continuar falando aí sobre as características do home office. É daqui a pouco, a gente já volta. Nós estamos de volta com Em Pauta, hoje falando sobre as características do home office. Quem está aqui de especialista conversando com a gente é a Caroline Marchetti, que é consultora de negócios. Bom, agora, Caroline, então eu queria começar esse bloco te perguntando, na sua opinião, quais são os maiores benefícios que o home office pode trazer tanto para o empregador como para o colaborador? Com a visão do empregador, eu acredito que tem uma redução nos custos, que remete às instalações fixas mesmo, como a telefonia, como comunicação,
internet e a própria manutenção da infraestrutura, né, que a gente possui dentro da empresa. E acredito que para nós, colaboradores, a parte do trajeto, né, tanto como custo como tempo, a gente acaba ganhando, porque daí a gente não precisa se locomover. Então a gente consegue, às vezes, dormir até mais tarde ou fazer alguma atividade antes de iniciar o trabalho. E também a gente está dentro de casa, a gente consegue comer de forma mais saudável. Eu acredito, quando a gente tem tempo para preparar. Mas começa a ficar mais flexível, e eu acho que isso remete na qualidade de vida do colaborador. Bom, e a gente falando o oposto disso agora. Na sua opinião, quais são os maiores desafios ou dificuldades para a prática do home office, tanto para o colaborador como também para o empregador? Olha, eu acho que o maior desafio é engajar a equipe, né? Eu trabalho particularmente na área da tecnologia, então a gente trabalha sempre em equipes de consultores. Então, na hora que a gente precisa trocar uma informação, trocar um documento, e às vezes o documento deveria ser assinado, então a gente tem esse desafio de estar buscando novas ferramentas, de estar interagindo com a mesma velocidade do que a gente estaria dentro de um escritório, que só chamaria o outro ali do lado. Então, às vezes, a gente está tendo que buscar assim, novas ferramentas todo dia, né? A empresa em si, de comunicação, de validar se aquela comunicação está sendo eficaz. Eu acredito também que é um desafio conseguir prospectar novos clientes para a carteira dos projetos. E eu acho que para a gente em casa, né, como colaborador, é um desafio a gente conseguir conciliar a nossa rotina e a rotina da casa, porque quando se tem mais gente ficando em casa, aparece mais tarefas diárias e dependendo quem tem criança, ou marido, ou outras pessoas que moram na mesma casa, você não consegue se concentrar 100% do tempo, né? Então, acho que isso é um desafio de saber ponderar. E quando eu vou fechar ali o quarto que eu estou estudando, que eu estou trabalhando, e vou ser 100% produtivo, quando eu vou fazer uma pausa, quando eu vou poder atender outra pessoa que está ali no mesmo ambiente que a gente, né? Bom, Caroline, você comentou aqui sobre essa questão do colaborador que está em casa, né? Queria saber quais são as dicas e conselhos que você poderia deixar para quem está em home office, especificamente na questão de horário. Como que a pessoa poderia se organizar melhor para estabelecer horários produtivos para isso? Bom, eu acho que primeiramente a gente tem que ver quais são as políticas da empresa que ela está adotando nesse período. No meu caso, a empresa pediu que a gente mantivesse o mesmo horário que a gente iria para o escritório. Então, caso a gente tenha alguma impossibilidade, a gente conversa com o líder da equipe, só avisa que vai estar um pouco ausente. Mas eu acredito que seria o ideal mesmo manter aquela rotina que já tinha, porque senão a gente acaba ficando perdido no tempo, né? Até para o organismo também se acostumar, né? E não perder o ritmo. Não perder o ritmo. Então, minha dica é que mantenha-se o horário. Agora, tem pessoas que se tornam mais produtivas à tarde, tem pessoas que preferem levantar super cedo e se tornam mais produtivo. Então, acho que seria legal também avaliar qual hora do dia você consegue ser mais produtivo, qual hora do dia que você tem maior silêncio no ambiente que você está tendo para trabalhar e encaixar esses daí para você aproveitar ao máximo aquele momento que você está sendo produtivo. Bom, então eu acho que aí a gente vai ter um equilíbrio entre o bom senso das práticas da própria empresa, do empregador, e até um pouco, por que não falar, do relógio biológico do colaborador para tentar conciliar tudo isso aí e chegar numa solução que seja boa para todo mundo, né? Uhum. Acredito até na saúde mental, né, do colaborador. Sim. Porque quando a gente passa a não ter uma rotina, pode ser legal aí na primeira semana, na segunda semana. E quando vai passando o tempo, eu já tô 4 meses em casa. E aí não é uma rotina que seu corpo tá acostumado, você acaba ficando cansado. Então, acho que manter a rotina é bom até para a saúde mental mesmo do colaborador. Exatamente. Bom, a gente vai para mais um intervalo agora. A gente volta no último bloco aí. Vamos continuar falando um pouquinho sobre os benefícios e os desafios do home office. É daqui a pouco. Nós estamos agora de volta no último bloco do Em Pauta de hoje,
está falando aí sobre as características do home office. Então, a Caroline está conversando com a gente aqui hoje, ela é consultora de negócios. Caroline, a gente falou um pouco sobre a questão de como tentar organizar o tempo e o horário dentro do expediente do home office, digamos assim. Agora eu queria abordar um ponto específico também, que é em relação à concentração. Quais seriam as dicas que o colaborador que está trabalhando em casa poderia tentar ter para se concentrar um pouquinho melhor? Porque, por exemplo, a gente pode ter interferência, barulho, pode ter uma televisão ligada, um rádio ligado. Eu sei que muitas vezes no próprio ambiente de trabalho, no escritório, já existe um barulho em volta, então muita gente já está até acostumado com isso, né? Mas para quem não está acostumado com essa questão de barulho no ambiente, quais seriam as principais dicas? É colocar um fone, é fechar a porta? O que você sugere? Eu sugiro que comece com o fone, que ele já abafa, né, bastante o barulho externo para quem não está acostumado. E também eu acho que é válido ter um local apropriado para isso dentro da casa. Se você não tinha antes, que você arrume um espaço no próprio quarto, então que dê para fechar a porta, que você não fica com uma televisão ou um rádio ligado que bate então na sala não seria indicado, né, que alguém quer assistir televisão. Sim. Ou você mesmo acaba ligando e se desconcentra. Então eu acho que usar um fone, quem gosta de ouvir música e consegue se concentrar também, é uma opção de só ficar com um sonzinho baixo, que o som ambiente do lado de fora acaba não atrapalhando. E também, se puder fechar a porta ou ter mesmo montar um escritório em casa, num quarto separado, também já abafa bastante o barulho que tem, né? Bom, queria que você falasse agora sobre uma questão praticamente inevitável, que é a presença de outras pessoas em casa, né? Para quem não mora sozinho, sempre vai ter ali o marido, a esposa, filhos, pai, a mãe, um parente que mora junto, um pet, um bichinho de estimação, e tudo isso são interferências porque as pessoas elas vão acabar falando com você, te procurando, te solicitando mais ao longo do período do dia. E como é que concilia essas pessoas junto com a gente, convivendo com a gente, com o momento de trabalho? É uma questão mais delicada, né? Porque a gente sabe que não é só a gente que veio do escritório para casa, mas existem as crianças que também estão sem aulas e precisam da ajuda dos pais. E acho que, assim, primeiro todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo. Porque são todos convivendo no mesmo espaço, né? Exatamente. É preciso ter esse diálogo para explicar se é uma criança que seja assim, olha, a mãe precisa trabalhar, então esse horário, se você precisar, você me chama. Só que se eu não puder atender, você vai ter que esperar um pouquinho. Sim. Mas é um pouco complicado. No caso, eu não tenho filhos, eu tenho meu marido que trabalha fora, ele não tá ficando home office. Mas às vezes eu tô tendo uma reunião e outra, ele chega. Então, assim, é sempre conversado antes, tal horário eu vou ter uma reunião. Então, por favor, se você for chegar, né, tenta não fazer tanto barulho, ou não precisa entrar no quarto. Então, assim, existem as conversas, porque, na verdade, assim, quem entende vai entender, mas normalmente tem crianças que ainda é de colo, ou você tem um pet que não vai entender que tá tendo Exatamente. Uma e ele quer subir em você, ele quer carinho, ele começa a latir ou miar. E ele também tá no ambiente dele, né? Que sempre foi dele até então. Exatamente, então tem que ter ali uma flexibilidade, né, de ajustar essas coisas no dia a dia, mas eu acho que com o passar do tempo todo mundo vai acostumando com essa nova situação. Exatamente, não vamos deixar de produzir por causa disso, né? E por falar em produção, para encerrar a nossa conversa aqui hoje, eu queria te perguntar como que você acredita que os empregadores e os colaboradores têm feito para mensurar essa questão de demanda dada, demanda cumprida, de produtividade? Olha, eu acredito que uma ferramenta que tem sido muito útil é uma metodologia ágil, que todo mundo tem falado, né? Lá na nossa empresa a gente trabalha com a ferramenta Scrum, que seria reuniões diárias para poder ver se todo mundo está realmente cumprindo aquilo ali,
são tarefas independentes que cada um pode ir fazendo enquanto o outro está fazendo a sua, porque daí não trava o processo ali do projeto. Então, é uma maneira de você estar todo dia verificando, né, se as pessoas estão conseguindo fazer ou se elas estão com algum impedimento, precisando de alguma ajuda. E eu acho que muitas empresas têm adotado esse tipo de metodologia para poder averiguar, porque a produtividade ela é um meio intangível, né? Então, Sim, assim, a gente precisa dar os entregáveis, mas os entregáveis têm que ser especificados nesse momento. exatamente. Então, É. a partir do momento que eles estão especificando melhor as entregas, a gente consegue cumprir ali dentro de um prazo aceitável, né? E organizar o resto da nossa rotina durante o dia. Bom, a rotina em home office ela é bastante desafiadora, né? Sobretudo para uma mulher casada, com 2 filhos, articular todo esse percurso entre trabalho, cuidar das crianças. Às vezes você está numa reunião e o meu filho menor requisita, precisa de ajuda, quer mamadeira, chora. Então a gente precisa interromper tudo e dar conta dele, que emocionalmente essas crianças também sofrem, né? Assim como nós. Eu acho que o nosso maior desafio tem sido articular tudo isso e manter a sanidade, ficar bem para dar um suporte para as crianças e, inclusive, em alguns momentos, mostrar para eles que nós não somos heróis, que a gente também chora, que a gente também fica cansado, que tem os momentos que você precisa garantir sua solidão, ficar um pouco quieto para retomar as energias, né? Essa experiência eu acho que ela é singular, é muito diferente de tudo que a gente já viveu. Pensar nisso tudo, né, em conseguir ficar em casa, quando a gente vem do supermercado, né, nós priorizamos que o meu marido vá ao supermercado sempre, não eu. E aí quando ele chega, fazer a limpeza de todos os produtos, manter as crianças afastadas. Então eu brinco que eu virei a rainha do álcool gel, eu passo álcool gel no frasco de álcool gel, para poder tentar garantir de algum modo essa situação toda. E eu que coordeno, né, uma equipe de professores, preciso também acolhê-los, né, para que eles se sintam confortáveis, acolher os alunos. Tem sido bastante desafiador. Eu acho que a gente vai sair, eu não sei se melhores, mas diferentes disso tudo, né? Acho que às vezes mais cansados e às vezes mais solidários e às vezes mais conscientes do quão pequenininho a gente é nesse universo aí. Eu acho que para quem está nos assistindo, fica então aqui o conselho de que para quem está trabalhando em home office, que tem aí que conciliar essas questões de produtividade, de entrega de demanda, de prazo, com estar dentro de casa, com outras, convivendo com outras pessoas, com animais de estimação, tudo isso parece não ser fácil à primeira vista, mas é como a Caroline comentou. É um período novo, é uma realidade nova para todo mundo. Eu acho que um pouquinho de equilíbrio e colaboração de todos ajuda a gente aí a se habituar a esse novo momento e sim continuar produzindo como a gente sempre produziu e quem sabe até com um pouco mais de qualidade de vida, como você mesmo comentou, né? Sim, isso mesmo. Bom, Carolina, eu quero te agradecer por ter participado do nosso programa hoje, te agradecer por ter explicado um pouco mais pra gente, dado aí os seus conselhos, o seu ponto de vista sobre essa questão do home office. Foi um prazer. Muito prazer, Fernanda. Obrigada pela Bom, oportunidade. eu espero que você em casa também tenha aproveitado as dicas de hoje e não se esqueça, a cada semana a gente traz um novo assunto, sempre com um especialista presente aqui para conversar com a gente. Até a próxima!